Olá, turma do quarto ano. Hoje é terça-feira, nossa aula de ciências. Hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente estudou lá no Mais Atividade. É da página 235 a 236, certo? Mas antes nós vamos retomar a atividade da semana passada, que foi sobre as relações ecológicas entre os seres vivos. Nós aprendemos que os seres vivos, eles se relacionam, tanto na sua alimentação, quanto também para viver no ambiente, né, no seu ecossistema. E que ele vive também em uma cadeia alimentar. Os seres vivos, eles se relacionam também de outras formas para se reproduzir, para viver em comunidades, para se alimentar. Então, quais são as formas? Eles podem viver em sociedade, eles podem viver na forma de competição, predação, parasitismo e inquilinismo. Como é a sociedade? Como é? É quando cada indivíduo, cada ser daquela espécie, eles têm uma função e que cada função é para o bem comum da sua espécie. Aí a gente pode citar o exemplo das abelhas, que elas vivem em sociedade. Para o bem da colmeia, cada uma delas tem uma função. Competição é quando um indivíduo ele compete, seja pelo lugar, e pode ser entre espécies diferentes ou da mesma espécie. Eles podem competir por alimento, por abrigo ou por território. Já a predação é quando tem um predador e uma presa, né? Ele se alimenta de outro, geralmente são de espécies diferentes. É quando se tem um predador que vai se alimentar dessa presa. Quando existe a predação da mesma espécie, a gente chama de canibalismo. Já o parasitismo é quando ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, e esse tipo de relação há um mal, o parasita, ocorre, faz com que o hospedeiro ele fique doente, ou seja, não vai matar, mas que ele está sugando os nutrientes do hospedeiro. Já o inquilinismo, o indivíduo ele vive com outro ser vivo, mas que não tem malefícios. Então, sabendo disso, nós tínhamos que fazer, lá na página 232, tinha os seres vivos e qual era o tipo de relação que eles tinham. Então, por exemplo, na letra A, o rato topeira pelado vive em tocas no interior do solo, formando grupos que podem ultrapassar 300 indivíduos. As tarefas são distribuídas entre eles e inclui, por exemplo, a defesa do ninho, a manutenção dos túneis e a reprodução. Então, nesse caso aí, o rato topeira, ele vive em sociedade. Por quê? Porque as tarefas elas são distribuídas, eles não vão brigar, né? Eles trabalham junto para a defesa do ninho. Então, na letra A, a gente vai colocar sociedade. Na letra B, temos as plantas carnívoras consomem pequenos insetos para obter nutrientes que o solo não fornece em quantidade adequada. Nesse caso, as plantas elas se alimentam desses insetos. Então, a planta aí é um predador e o inseto é uma presa. Nesse caso, nós temos uma predação. Na letra B é uma predação. C. No período reprodutivo, muitos elefantes marinhos do sul se enfrentam para disputar as fêmeas, ou seja, eles estão competindo entre eles. Então, na letra C, nós temos uma competição. E na letra D, as lombrigas são animais invertebrados que vivem no intestino dos seres humanos e deles absorvem os nutrientes de que necessitam.
para sobreviver, causando problemas de saúde. Nesse caso aqui, nós temos o parasitismo. Aí nós vamos para a página 235, onde nós vamos fazer a revisão de tudo aquilo que a gente já estudou no módulo 2. Então, portanto, a gente vai voltar, né? A gente aprendeu que existem seres vivos tão pequenos que a gente não consegue ver a olho nu, né? E nós precisamos do auxílio de um instrumento chamado microscópio. Por isso que esses seres, eles são chamados de seres microscópicos, porque eles são muito pequeninos. Dentre esses seres, nós temos as bactérias, os fungos e os protozoários. Existem, às vezes tem uns que são benéficos e tem uns que são maléficos, porque eles ocasionam doenças. As bactérias, por exemplo, elas vivem em colônias e elas ajudam a produzir o iogurte. Tem bactérias que podem ajudar a fabricar queijos, vinagres e leite fermentado. Essas são e alguns antibióticos. No caso aí são bactérias boas. Mas também há bactérias que ocasionam doenças, como a bactéria Vibrio cholerae, que é a bactéria que ocasiona a doença da cólera, né? Que é uma infecção que quando o ser humano ele come algum alimento ou ingere água contaminada, ela pode apresentar dores abdominais, diarreia, vômito, enfim. E também, por exemplo, outra doença, a cárie dentária, ocasionada por bactéria. Já os fungos, eles também, a gente tem alguns fungos que a gente consegue ver a olho nu, que são no caso dos cogumelos. E também tem alguns fungos que a gente pode utilizar para fazer pães, vinhos, queijos. O etanol é fabricado através de um fungo, da fermentação de um fungo. Tem o queijo gorgonzola, ele só tem aquela coloração por causa do Penicillium roquefort, que é uma bactéria. Mas também existem fungos que são ruins para nós, como os fungos nas unhas, né? Que é um fungo que ocasiona frieiras. Tudo isso é ocasionado por eles. Já os protozoários, eles são seres vivos compostos por uma única célula, ou seja, eles são unicelulares. E eles podem viver em diferentes locais do ambiente, como nos corpos d'água, no sol, nos seres vivos, na matéria orgânica, na composição, né? Alguns protozoários, eles podem ocasionar doenças muito ruins para os seres humanos, como a doença de Chagas. Aí, portanto, a gente já viu a parte, né, dos seres microscópicos e nós vamos para a parte das doenças, né, que muitas vezes nós temos as doenças transmissíveis e as doenças não transmissíveis. As doenças transmissíveis são aquelas doenças que elas podem passar de uma pessoa para outra, né, e pode ser ocasionada por um vírus, por uma bactéria, por um fungo ou protozoário. Né? Um resfriado, por exemplo, ele é uma doença transmissível. Por quê? Porque passa de uma pessoa para outra. Uma pessoa está contaminada e que não teve uma higiene, através da saliva, através do ar, ela pode passar essa doença para outra pessoa. E nós temos as doenças não transmissíveis, são aquelas doenças que geralmente a pessoa nasce ou adquire com o tempo de vida e ela não vai passar. Por exemplo, a diabetes. O meu colega tem diabetes, mesmo convivendo com ele, apertando a mão dele, eu não vou pegar diabetes. Por quê? Porque não é uma doença transmissível. É uma doença que ocasionou na vida dele devido a má alimentação. Ou existem outros tipos de diabetes.
Algumas doenças a gente pode prevenir elas através de pequenas ações ou através da campanha de vacinação. É muito importante, hoje em dia, há uma campanha exorbitante para vacinar as crianças, porque os pais foram deixando de vacinar. Então, para a gente combater todos esses tipos de doença, como a catapora, como sarampo, a rubéola, a gente precisa vacinar as crianças pequenininhas. E a vacinação, ela tem um período. Por exemplo, quando um bebê nasce, assim que ele nasce, ele recebe uma vacina, né? Que é, se eu não me engano, de hepatite. Aí depois, e a BCG, que é uma vacina que a gente dá que tem até uma marquinha. Aí que previne tuberculose, enfim. Quando a criança completa 2 meses, aí dá mais 2 vacinas, se eu não me engano, são 3, ou é 2 ou é 3, não lembro. Depois, aí até os 6 meses, ela toma todo mês uma vacina, as vacinas. Quando completa-se 1 ano, ela toma 3 vacinas, aí vai com 1 ano e 3 meses, 2 anos, aí até 4 anos, que tem, né, mais essa questão de proteger, quando a criança até os 4 anos. Depois é que vai tomando os reforços, geralmente com 10 anos que tem um reforço, tá certo? Mas as vacinas, elas estimulam os anticorpos do corpo para combater essas doenças, por isso que elas são tão importantes. Outros hábitos também, como beber água filtrada ou fervida, lavar as mãos com frequência, não andar descalço, cortar as unhas também, são formas de prevenir doenças. E hoje, atualmente, a gente vive um problema de saúde muito grande, né, mundialmente falando. E veio para nos mostrar o quanto nós estávamos relapsos em relação à nossa higiene. Hoje em dia, a gente tem que usar máscara para se proteger, até mesmo do ar contaminado. Temos que sempre passar a utilizar o álcool gel, porque nem sempre a gente vai ter disposição água e sabão. Então, por esse fato que ocorreu, também serve para nos mostrar o quanto estávamos relapsos em relação à nossa saúde. Passando aí, nós temos a questão das plantas, e aí a gente aprendeu que as plantas, elas são seres vivos que se alimentam, que se reproduzem, que transpiram, né? Elas podem, na reprodução dela, pode ser germinativa ou vegetativa, ou seja, a gente pode, depois da planta ter todo aquele processo da flor, depois gerar o fruto e depois ter a semente, a gente pode pegar a semente e fazer com que a semente germine, nasça uma nova planta. Ou existem plantas também que podem, certo, retirar um galho ou alguma parte dela e plantar, que também vai nascer. Então, a reprodução das plantas ocorre dessas 2 formas. Nós aprendemos que as plantas também, elas produzem o próprio alimento, por isso elas são seres produtores. E elas produzem o próprio alimento através do processo chamado de fotossíntese. O que a gente precisa? A gente precisa de água, luz do sol e gás e oxigênio, né? Que é para elas fazerem a fotossíntese. Já na relação, a gente também aprendeu que os seres vivos, eles se relacionam. Muitas vezes eles se relacionam através de uma teia alimentar. E nós aprendemos que existem os seres produtores, os seres consumidores e os seres decompositores. Geralmente os produtores são aqueles seres vivos que produzem o próprio alimento, ou seja, as plantas. Depois, os consumidores, temos o primário, secundário, enfim. O primário é aquele que vai comer a planta e o secundário é aquele que comeu o consumidor primário. Já os seres decompositores são os fungos e as bactérias que transformam
esses animais mortos em matéria orgânica. E aprendemos também que na cadeia alimentar há uma transferência de energia. Um vai passando energia para o outro. E que muitas vezes ocorre desequilíbrio nessa cadeia alimentar. Como assim? Quando o homem desmata o habitat natural daquele consumidor, acaba gerando um desequilíbrio. Por exemplo, se eu desmatar o habitat natural da onça, ela vai para outro lugar. Nesse outro lugar pode ocorrer que ela possa morrer e que o consumidor primário, ou seja, o alimento que seria para ela, pode crescer de uma forma acelerada e a vegetação que ele se alimentava não ser suficiente. Por exemplo, se o gafanhoto ele se alimenta de uma planta. Se houver muitos gafanhotos, vai acabar com a vegetação. Então, não vai ter tanta vegetação para ele. E que nós aprendemos, que foi a aula de hoje, que eles também podem se relacionar através para obter território, abrigo, proteção, ou para se reproduzir. Então, eles também podem se relacionar. Aí pode ser através da sociedade, competição, predação, parasitismo ou inquilismo. Aí nós vamos fazer o que é que se diz na primeira questão. A pessoa da imagem ao lado está guardando alimentos na geladeira. Qual é a importância dessa atitude de guardarmos os alimentos na geladeira? Por que a gente tem que guardar os alimentos na geladeira? Para o quê? Para manter os alimentos conservados, para que não atraia bactérias e fungos e que esses alimentos, depois de ser consumidos, não possam fazer com que as pessoas fiquem doentes. B. Você e seus familiares costumam ter essa atitude e não precisa fazer essa B. Tá? C. Cite um alimento que deve ser conservado na geladeira. Então, você vai lá perguntar à sua mamãe, seu papai, sua vovó, seu vovô, qual é o alimento que a gente tem que colocar na geladeira? Ele tem que ficar lá, ele não pode ser conservado em outro lugar. 2. Para fazer um pão, a mãe de Patrícia utilizou ovos, leite, farinha de trigo e fermento biológico. Misturou tudo e deixou a massa em repouso por certo tempo, para depois levar ao forno para assar. Qual a importância do fermento na produção do pão? O que é que o fermento faz? B. O fermento biológico ele é composto por seres vivos microscópicos que consomem parte do açúcar presente na massa do pão, liberando os gases. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra qual é esse ser vivo microscópico. Tá bem fácil. 3. Enumere as palavras abaixo de 1 a 5 na ordem que ocorre a transferência de energia ao longo da cadeia alimentar. Então, aí o que é que você vai colocar? Quem é o primeiro que está na cadeia alimentar? É o consumidor primário, é o decompositor, é o produtor, é o consumidor terciário ou o consumidor secundário? Se for, aí você coloca o número 1. Depois desse daí, quem é o segundo? Até chegar ao último. Na quarta questão, a cutia é um animal que se alimenta da semente da castanheira do Brasil. Esse animal enterra algumas sementes, auxiliando a reprodução dessa planta. Já a cutia serve de alimento para alguns animais, como a onça pintada. Ligue corretamente as informações e imagens abaixo. Então, a cutia, ela vai ser o quê? Ela vai ser o consumidor secundário, ela vai ser o produtor ou ela vai ser o consumidor primário? A árvore vai ser o quê? E a onça? Se liga. B. Imagine que por diferentes motivos, como a caça ilegal,
a cutia foi eliminada do ambiente. O que você acha que pode acontecer com as castanheiras do Brasil e com as onças pintadas? Aí você vai refletir e vai colocar aqui, combinado? Na próxima aula a gente faz a correção, certo? Depois a gente vai fazer uma revisão para a gente fazer a nossa VA2, se eu não me engano, tá bom? Um abraço e boa terça-feira para vocês. Tchau!